Agora, como explicar o que aconteceu com as finanças da empresa no período analisado, né? Então, esse é o nosso próximo demonstrativo. Então, vamos lá. Tá. É aquele demonstrativo que eu falei para vocês. Ele é complicado para se fazer, mas ele é um dos mais, eu considero assim, um dos mais interessantes e importantes dentro dos demonstrativos contábeis e financeiros, do pacote, né, de todos eles, que é o DFC, o demonstrativo de fluxo de caixa, método indireto. Por que o método indireto? Porque é o demonstrativo do fluxo de caixa extraído em cima do balanço e da DRE. Então, ele tem diferença do método direto? O que é o método direto do fluxo de caixa? É aquele que você faz, né? Eu tenho lá, tenho recebíveis tanto, eu tenho que pagar o fornecedor, funcionário, tal, tenho tanto no saldo de banco, sobrou tanto. E aí, na semana seguinte, então, você faz. Esse que eu estou falando para vocês é um método direto que você faz na empresa, o seu fluxo de caixa. Não deve ser diferente desse. Só que esse, ao invés de olhar o seu caixa, ele vai olhar as contas patrimoniais, o que ocorreram nas contas patrimoniais, e daí mostrar o que ocorreu com o dinheiro. Ok? Então, é dessa forma que ele vai trabalhar. Porque é muito comum, né? Até coloquei essa figurinha aí, né, pessoal? O dono da empresa chega, você apresenta lá a DRE, né? Olha, tive um resultado aqui de 11 milhões, ou 11 mil reais, ou 100 mil, alguma coisa assim na sua DRE. Ele fala assim, mas como você está me apresentando lucro se está faltando dinheiro no caixa? Se a empresa está devendo, como que essa empresa está dando lucro? Então, ele confunde caixa com resultado econômico. E exatamente esse demonstrativo aqui, que vai fazer a prova dos 9 para ele, para mostrar aonde que foi o dinheiro ou de onde que veio o dinheiro na empresa. Ok? Deixa eu ver aqui. Sobre lucro distribuído, sobre lucro distribuído, eu tenho clientes MEI que estão valendo desse direito da pessoa física como estratégica para não tributar imposto de renda. Sei que foge do assunto, mas só para aproveitar a oportunidade, o professor poderia explanar um pouco sobre isso? Tá. Então, vamos fazer um parênteses aqui só para responder a pergunta da Renata, né? O MEI, né, o pessoal confunde muito. O MEI, ele é uma pessoa jurídica, então, embora se confunda, mas é importante você ter a empresa MEI e a pessoa física. Isso é importantíssimo. Inclusive, você ter um caixa no seu MEI. Por quê? Porque o MEI ele está sujeito às mesmas condições de uma empresa do presumido. Então, por exemplo, o que seria assim, legal de distribuição de lucro no MEI? Tá? Se você não tem a caixa, tá? Vamos imaginar que você não tem o seu controle de caixa. Então, por exemplo, você tem um MEI que vende mercadorias, tá? Limitado a 81 mil ao ano, né? Então, o que você vai fazer? O que eu posso tirar como distribuição de lucro? Eu vou ter 81 mil vezes 8%, que é a presunção de lucro. Tá? Então, esse é o que eu teria direito a tirar como lucro. Esse assim como se é um prestador de serviço, ele vai multiplicar pela presunção de 32, também é o que ele teria direito a tirar de distribuição de lucro no MEI. Então, o MEI, ele, em teoria, se você lá na Receita Federal, em teoria, você teria que utilizar o mesmo conceito do lucro presumido
para o MEI. Teria não, tem. Essa é a verdade. Agora, o que seria interessante para o MEI? Você ter um caixa, porque aí, pelo caixa, você consegue, olha, tudo bem, eu faturei 81 mil, mas eu tive despesas de viagem, tive isso, me sobrou só 2 mil reais no meu caixa. Então, você consegue provar por A mais B para a receita que você faturou 81 mil, mas você teve só 2 mil de lucro. Então, essa é a mensagem que eu queria transferir para vocês no MEI. Então, muito cuidado com a questão do MEI nessa questão tributária, ok? Segue o mesmo princípio do lucro presumido. Agora, se não quiser o lucro presumido, adote o caixa com todas as despesas em nome, as despesas importantes, gente. Você vai pôr, você está fazendo lá uma viagem, pede o ticket do posto de gasolina no CNPJ e não no seu CPF. Não adianta nada você pedir o ticket do posto de gasolina no seu CPF. Não vai adiantar nada para o MEI. Pede o ticket do posto de gasolina no CNPJ MEI. Tá? É aí que você, né, vai ter a sua conta. Então, quer dizer, a conclusão que nós chegamos, né? Seja MEI, ME, EPP ou uma multinacional, é importante ter a contabilidade. Esse é o recado, gente. Tá. Então, o DFC, antigamente chamava de DOAR, né? Que é o demonstrativo de origem e aplicação dos recursos. Então, o DOAR morreu e entrou o DFC, que eu acho ele assim bem interessante. E ele, para mostrar o que aconteceu com o dinheiro, ele vai mostrar assim a origem e aplicação dos recursos financeiros nas atividades operacionais da empresa, origem e aplicação do dinheiro em termos de investimento e origem e aplicação das atividades de financiamento. Então, a nossa DFC ela é dividida em 3 blocos. Nós vamos estar avaliando cada um deles, ok? Bom, o primeiro deles é a reconciliação do lucro. Então, imagina o seguinte, a empresa deu 9.422, ou 9.422, né? Não importa o número aqui, tá? Ela teve esse lucro. Mas todo esse lucro representou dinheiro que entrou no caixa? Não, então eu tenho que fazer a reconciliação para saber desse lucro o que entrou no caixa da empresa. Primeira coisa, eu tiro a depreciação. Vocês concordam que a depreciação ela é uma despesa na minha DRE, mas eu não desembolsei dinheiro nenhum? Então, se eu não desembolsei dinheiro, então a depreciação ela tem que ser somada. Ok? Porque ela é um gasto, mas eu não desembolsei. Assim como ocorre com provisão para devedores duvidosos, perdas de estoque, são despesas que você tem, mas que naquele momento você não está perdendo, você não desembolsou dinheiro. Então, você faz essa reconciliação para saber do lucro que você teve, quanto que entrou no caixa. Ok? Então, seguindo aqui. E a primeira coisa é o ajuste do lucro. O segundo, aí nós vamos para cada uma das... Deixa eu até olhar que horário aqui, tá? Nossa próxima... Gente, com uma hora passa rápido, né? Nós já estamos quase aí parando de novo, né? Mas vamos lá, pessoal, vamos explicar esse bloco aqui ainda das atividades operacionais, né? Bom, variação no contas a receber. Imagina o seguinte,
do receber, vamos pegar o estoque. Deixa eu dar, antes de entrar nesses detalhes aqui, vamos pensar assim no estoque, tá? Vou imaginar o seguinte, você tem um dinheiro no caixa e você comprou mercadorias à vista. Então, o que aconteceu? Você aumentou o seu estoque, não foi? E diminuiu o caixa. Então, quando você compara o período atual com o anterior, o estoque aumentou, então você vai ter um efeito negativo. Ou seja, quando você aumenta o estoque, o efeito é negativo no caixa. Entenderam esse caso? Então, tipo assim, comprei mercadoria à vista, eu aumentei o valor do estoque. Se eu comparo o valor do estoque atual, que é maior, com o anterior, esse número não é positivo. No fluxo de caixa, ele vem como negativo, tá? Bom, o mesmo acontece aí com contas a receber. Então, no nosso caso, aqui, é que a gente não está com o balanço aqui, mas em 31 de 12 de 2022, a posição do contas a receber era 17.470. No ano anterior, em 31 de 12 de 2021, era 13.440. Então, significa o seguinte, que eu aumentei a posição do contas a receber. Quando eu aumentei a posição do contas a receber, eu coloquei dinheiro na mão do cliente. Então, isso tem um efeito negativo no caixa, né? Então, aí a gente começa a entender, para explicar para o gestor, para o empresário, ou para quem está querendo ler o balanço, por que a empresa deu lucro e está faltando dinheiro no caixa. Primeiro item que eu já consigo explicar para ele, olha, tudo bem, a empresa deu lucro, mas você vendeu a prazo. O dinheiro está na mão do cliente. Tá bom, a empresa deu lucro, mas o dinheiro, ou seja, 4.030, você aumentou a posição do gozo receber, ou seja, você teve lucro e tal, mas você deu mais prazo aos fornecedores, aos seus clientes. Então, você tem um efeito negativo, ok? Então, quando você compara a posição atual do seu contas a receber com a posição do período anterior aumentou, ele entra aí como negativo. Entenderam esse conceito? Por isso que às vezes o fluxo de caixa é confuso para você montar. Mas depois que você montou, ele fica assim, muito bom para explicar. Então, aqui nós estamos dizendo que o empresário, ele aumentou a posição no contas a receber. Lógico, se aumentou a posição no contas a receber, o dinheiro está na mão dos clientes, consequentemente, não está no caixa, né, gente? Tá certo? Bom, adiantamento a funcionários reduziu, e o estoque, né? O estoque aconteceu positivo. Então, se a gente olhar lá no balanço, o que aconteceu com o estoque? Eu reduzi. Então, no período X1, eu tinha um valor, no período X, que é o período atual, eu tenho um valor menor. Significa que eu realizei estoque. Então, se eu tinha 10.000 no período X1, ou seja, no período anterior eu tinha 10.000, agora eu tenho 8, significa que 2.000 do meu estoque virou dinheiro em caixa. Então, esse número é positivo, ok? Pensando ao contrário, no ano anterior, eu tinha 10.000, agora eu tenho 12, aí essa variação de 2.000 ela seria negativa, porque eu pus dinheiro na minha prateleira, ele não está no caixa. Então, dessa forma, olhando o negativo e o positivo, eu tenho exatamente a noção onde que está empatado o dinheiro, ou seja, qual é a aplicação do meu dinheiro, e onde está aí pretinho, ou seja, positivo, é dinheiro que veio para dentro da empresa. Entendeu? E assim,
sucessivamente com todos eles. Agora, já no passivo, aqui em fornecedores é ao contrário, gente. Fornecedores é ao contrário. Se eu tinha, no ano anterior, uma posição de fornecedores a pagar de 10 mil, e agora eu tenho, no período atual, encerrado atual, eu tenho uma posição de 15 mil, ou seja, anterior eu tinha 10 e agora eu tenho 15, significa que eu aumentei a minha posição em fornecedores. Esse efeito no caixa, ele é positivo. Ele é o contrário do... Quando nós estamos olhando os itens do passivo, ele é o contrário do ativo. Então, se eu aumentei a posição de fornecedores, você concorda que a empresa está trabalhando junto com os fornecedores para ter um prazo maior? Então, os fornecedores estão financiando as compras para a gente. Então, eu tenho um efeito positivo no caixa. Então, se eu aumentar a posição atual, se aumentou a posição atual da conta fornecedores, significa efeito positivo no caixa. Entenderam? Ele é o contrário, é o contrário das contas do ativo. Né? Obrigações com salários levou dinheiro, quer dizer, eu diminuí, né? Então, quando no passivo eu tenho um valor negativo, significa que eu paguei. Então, aqui, só exemplificando aqui variações de obrigações sociais e com salários, ele reduziu 1.000, então significa que eu tinha, tipo, 11 mil no período anterior e agora eu tenho 10 mil. Significa que eu desembolsei 1.000. Agora, se eu tivesse 11 mil no período anterior e 11 agora, o desembolso zero. Mas eu tinha 11 e agora eu tenho 10. Significa que eu desembolsei 1.004 aí, tá? Para vocês entenderem cada um deles. E assim vai, gente, para a gente conseguir entender a nossa DRE. Tá. Bacana, Renata. Você está participando bastante, hein? Estou gostando. Vamos lá. Bom, um outro grupo da nossa DFC é o ativo imobilizado. Então, se nós olharmos o grupo de ativo imobilizado, nós tínhamos, infelizmente, aqui na nossa tela não dá para ver tudo junto, mas a gente teria que estar olhando o nosso ativo imobilizado do período X-1 e o X agora. O que significa esse 10.950 negativo no ativo imobilizado? Significa que eu comprei ativos. Então, eu tinha lá, vamos imaginar, 10 mil no período anterior, agora eu tenho 20.950. Significa que eu desembolsei 10.950 de valores da empresa para comprar ativo imobilizado. E por que é importante esse item aqui? E ele está na nossa DFC. Por exemplo, quando você está analisando os analistas financeiros de banco, o próprio acionista da empresa, quando você investe em ativo imobilizado, o próprio nome já está dizendo, você está imobilizando dinheiro. Então, isso tem que estar bem claro para saber o quanto que você está imobilizando de dinheiro. O próprio nome está dizendo, eu estou imobilizando, estou tirando dinheiro que poderia ser distribuído para o sócio, tal, e estou imobilizando. Bom, se eu estou imobilizando, então, eu tenho que ter uma explicação muito legal para isso. E depois nós vamos falar das notas explicativas, tá? Então, por isso que é separadinho na nossa DFC o grupo de investimentos, né? Que é ativo imobilizado. Nós vamos ativo imobilizado também se eu comprei ações de uma empresa, vem aqui. Ou se eu vendi ações de uma empresa que eu tinha, também vem aqui, negativo ou positivo, tá? Mais um grupo, empréstimos e financiamento. Aqui,
está 11.370, empréstimo e financiamento. Significa que empréstimo e financiamento ele está no passivo. E se ele está negativo, significa que eu desembolsei esse dinheiro. Eu desembolsei esse dinheiro para pagar. Se tivesse positivo, significa que eu tomei dinheiro dos bancos para capital de giro, para financiamento de um carro ou de um equipamento. Entenderam o sinal aqui? Significa, se você olhar a posição do ano anterior de empréstimo e financiamento com a posição atual diminuiu. Significa que eu liquidei empréstimos. Então, aqui significa uma liquidação de empréstimo em 11.370. Tá? Bom, e por fim, olhando aqui o nosso demonstrativo de fluxo de caixa, ele está completo aqui do lado esquerdo de vocês, ele está completo, né? A reconciliação do lucro, as atividades operacionais, aumento ou redução dos ativos, aumento ou redução do passivo, né? O quanto gerou aí de atividades operacionais. Então, nós tivemos o lucro ajustado de 11.272, tivemos uma redução no caixa na parte dos ativos de 3.154. Por outro lado, fornecedores nos ajudou, adiantamento de clientes nos ajudou, variações tributárias também nos ajudou. Então, nós tivemos aí 12 milhões de capital de terceiro nos ajudando. Então, a nosso caixa gerado por atividades operacionais foi 20.973. Com isso, eu consegui pagar 10.950 do ativo imobilizado e mais 11.370 dos empréstimos. Tá? Então, aí nós conseguimos já começar a explicar para o empresário, para o gestor, para o diretor, o que aconteceu com o dinheiro dentro da empresa nesse período, né? Então, no final das contas, entre o que entrou e o que saiu no caixa, deu uma variação negativa de 1.527. Esse 1.527, se você olhar lá as disponibilidades do ano anterior, era 20.760. E as disponibilidades no período atual é 19.233. Então, se você olhar lá no balanço, vocês viram que disponibilidade não entra aqui nas contas do fluxo de caixa. No final das contas, o nosso DFCE tem que fechar com a variação das disponibilidades. Desculpa, gente. Então, depois de todas essas contas, nos gerou um negativo no nosso caixa de 1.527. E se você olhar as disponibilidades lá no caixa, no período anterior, era 27,60, agora 19,733, dá 1.527. Bingo! Bateu o meu fluxo de caixa. Aí, solta em rojão, gente. Quando acontece isso, a variação do seu fluxo de caixa bateu com a variação das suas disponibilidades no balanço. Estamos quites. E aí você consegue explicar direitinho. Olha, o que é vermelhinho aqui, saiu dinheiro. O que é pretinho aqui, entrou dinheiro. Está vendo onde que foi o seu dinheiro e de onde veio? Né? Por que você teve 11.072 de lucro e, no final das contas, o seu caixa diminuiu em 1.527, né? Olha que situação. Então, por aqui você consegue. Vocês viram, gente, como a minha empolgação com o DFC é bastante forte, mas é tão interessante, né, que você consegue por aqui, né? E aí o empresário ele vai falar assim, opa, eu preciso diminuir os prazos de pagamento, né? Porque o quanto a receber aumentou muito. Eu preciso melhorar a gestão do meu estoque, porque está levando dinheiro do caixa, tá? Então, gente, por aqui
que você consegue responder aquela pergunta do empresário, né? Bom, gente, então, antes de entrar aqui na DMPL, nós finalizamos o nosso fluxo de caixa, espero que vocês tenham gostado. Nós vamos fazer aqui um intervalo de 1h30 de almoço, para a gente almoçar, tomar nosso café, verificar os e-mails, verificar as fofocas lá do WhatsApp, né? Apagar aquela monte de mensagem de bom dia que o pessoal mandou. Então, vamos lá, gente. Estamos encerrando a nossa aula aqui e 1h30 nós estamos voltando, ok? Tá. Até mais, pessoal. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Continuando aqui com nossas análises das demonstrações financeiras contábeis. Vamos agora verificar a DMPL, que é a demonstração das movimentações do patrimônio líquido. Quando você está olhando o balanço, e você olha lá no patrimônio líquido, ele tem essa cara aqui do lado esquerdo. Então, você tem aqui o período X, que é o período atual, e o X-1, que é o período anterior. Então, o patrimônio líquido está, muitas vezes, disposto desta forma, ok? Então, você tem lá o capital social realizado, reserva de lucros, reserva legal, ações em tesouraria, né? Lucro, prejuízo acumulado, né? E ajuste de avaliação patrimonial. Você tem ali a posição das contas do patrimônio líquido, mas você não consegue enxergar como foram as movimentações dessas contas. E a DMPL ela tem esse objetivo, né? Enquanto o balanço apresenta a posição das contas na vertical, a DMPL ela começa pelo saldo anterior, na horizontal, mostra as movimentações que ocorreram durante o período e o saldo final. Evidente que a DMPL é um retrato do PL, só que mostrando de uma forma diferente, de uma forma, o que está na vertical passa a ser mostrado na horizontal, e quais foram as movimentações que teve. Porque é interessante, principalmente, e se tratando de dinheiro do acionista, ele quer saber o que aconteceu com as variações que ocorreram dentro do patrimônio líquido. Porque as variações do patrimônio líquido nem sempre ocorre com a inclusão do lucro, apenas. Então, tem outras. Nós vimos quando estavam falando do ativo, do ajuste de avaliação patrimonial, quando você faz um ajuste de avaliação patrimonial, ou seja, você reavalia seus ativos e passivos com base na introdução das normas de IFRS, essa diferença positiva ou negativa, normalmente positiva, ela vai para dentro da DMPL, para dentro do patrimônio líquido, ok? Então, no nosso caso, ele é assim, bem simples, né? Então, nós tínhamos um saldo anterior, e aí, deixa eu só minimizar aqui. Aí nós tínhamos o saldo no final do período anterior, que era o X menos 1. Então, você tinha lá os saldos, né, que dava 23.409. Aí teve as movimentações. Lembra que na nossa DRE o lucro foi 9.422? Também, durante o período entre o X-1 e o X, ocorreram o ajuste de avaliação patrimonial, ou seja, indica que essa empresa ela fez a adoção das normas FRS entre o período X, entre o período X-1 e o período X. Então, teve aí um valor que entrou no patrimônio líquido do efeito do ajuste de avaliação patrimonial, né? Reserva legal, teve aí uma inclusão de reserva legal. Bom, e de uma forma geral, é interessante também, por exemplo, quando você está fazendo as análises das demonstrações financeiras de uma empresa. Vamos supor que você é curioso
e quer fazer análise, como já falei antes, quer fazer uma análise fundamentalista de uma empresa para saber como que está a situação dessa empresa, se eu devo comprar ações dela ou não, esse demonstrativo ele é muito importante que você olhe, porque aqui vai te dar o valor real da ação. Então, quando você pega aí, por exemplo, uma empresa SA publicou um balanço, então você vem aqui na DMPL, você vai verificar qual é o patrimônio da empresa, o patrimônio do sócio, dos acionistas, você vai verificar quantas ações ordinárias e quantas ações, tanto as ordinárias como as nominativas, tal, foram emitidas. Então, normalmente aparece o resultado dessa divisão, ou seja, o patrimônio dividido pelo total de ações emitidas, seja nominativas, ordinárias, ou todas elas. Então, você tem aí o valor real da ação. Por exemplo, eu dividi o patrimônio total pelo número de ações, deu R$3 cada ação. Aí você vai ver na bolsa quanto que está valendo isso. Está valendo R$10, R$20. Então, significa que tem um ágio muito grande em cima do valor real. Significa que as pessoas estão acreditando muito no futuro dessa empresa, porque o valor patrimonial da ação, que você fez o cálculo aí, dividiu o patrimônio pelo número de ações, deu R$3, e lá na bolsa está 10, 12, 20, sei lá. Tá? Então, aí é uma questão de avaliação sua, de verificar outras informações da empresa para saber qual é o futuro dela, o que ela pretende fazer, ler na apresentação das DFs, junto com o relatório de auditoria, tem lá a carta da administração, ou seja, a mensagem da administração, enfim, a administração manda uma mensagem lá, então você olha se a administração está pretendendo fazer novos investimentos, tal, para que você possa tomar a decisão de compra de ações. Mas a análise fundamentalista basicamente é você verificar os ativos, os passivos, de curto, de longo prazo, verificar quanto que está valendo o valor patrimonial de ação, que eu já falei para vocês, né? Dividindo o total do patrimônio pelo número de ações emitidas. Ok? Então, vamos seguindo aqui com a nossa DMPL. A DMPL, para os profissionais da contabilidade ou quem está estudando a DMPL, é importante você saber quais são as contas que afetam o patrimônio líquido da empresa. Então, por exemplo, o primeiro deles, né, é o acréscimo pelo lucro ou redução pelo prejuízo do exercício. Então, o resultado da DRE, da nossa DRE, ou de qualquer empresa, o resultado, seja lucro ou prejuízo, ele vai lá para dentro do PL, né? Reduzir ou aumentar o PL. PL é o patrimônio líquido, né? Redução por dividendos. Então, teve lucro, e aí os acionistas da empresa resolvem fazer distribuição de dividendos. Tá? E é importante aí abrir um parênteses na questão da distribuição de dividendos. Primeiro, para fazer a distribuição de dividendos, você tem que apresentar lucro, ter uma contabilidade regular, estar em dias com os impostos federais, principalmente. E quando eu falo estar em dia, também não é necessário, por exemplo, estou devendo imposto. Se você fez um parcelamento, você está em dia. Só não vai estar em dia se você atrasar o parcelamento. Então, quando se fala estar em dia, também estar com os parcelamentos e tudo em dia, sem atrasos. Porque senão você não poderia fazer a distribuição de lucro se você está em débito com a receita, né? Tem dívida ativa, esse tipo de coisa. E o outro é ter dinheiro no caixa, né? Então, aí tem lucro acumulado, o lucro do período para distribuir. Está em dias com os impostos e tem dinheiro, não tem por que não fazer a distribuição de lucro. E sempre
observando as regras do contrato social, né? Quais são as regras existentes no contrato social para fazer a distribuição de lucro. Então, o número que vai fazer a distribuição de lucro tem que estar aqui dentro do PL, ok? Acréscimo por ajuste de avaliação patrimonial, aquilo que eu já falei para vocês, quando se faz a adoção inicial das normas do FRS. Para quem não fez, pode ser feito a qualquer tempo. Essa é uma dica que você pode fazer na sua empresa ou dar essa sugestão para os seus clientes, que às vezes o cliente está com um balanço, ele tem aí uma série de ativos na empresa dele já depreciados, mas que têm um valor de mercado ainda e que podem ser reavaliados. Então, aconselho a fazer a adoção inicial das normas IFRS. Ele vai poder reavaliar isso sem ter que pagar nesse momento da reavaliação imposto de renda e contribuição sobre se der resultado positivo, essa reavaliação. Ok? Doações e subvenções de investimentos recebidos, acréscimo por subscrição e integração de capital. Por exemplo, o sócio também recebe, acha que ele precisa colocar mais 100 mil na empresa, ele pega e coloca mais 100 mil, então é um valor que vai aumentar o patrimônio líquido, né? Redução por ações próprias adquiridas ou acréscimo por sua venda. Então, aqui, nós estamos falando da composição acionária. Por exemplo, tem empresas que ela, por algum motivo, ela cisma de comprar as ações dela própria no mercado. Então, quando ela compra próprio no mercado, eu só vou dar licença que eu vou mostrar o anterior aqui para vocês, ela vai entrar nisso daqui, ó. Deixa eu ver. Dividendos propostos, reserva legal. Não, infelizmente, não está aqui no modelo, né? Que tem ajuste de imóveis. Não está aqui. No exemplo nosso não tem. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte, é o chamado ações em tesouraria. Vocês já viram esse termo, né? O que é ações em tesouraria? A empresa, ela compra as próprias ações dela que estão no mercado. Ou, quando ela não tem ações no mercado, não é uma SA, às vezes ela compra um sócio que sai, compra ações daquele sócio, e ela fica em tesouraria até que se arrume um outro sócio ou faça uma nova composição. E essa é a pergunta de concurso, gente. Qual um dos itens que aparece no patrimônio líquido como devedor, né? Então, ações em tesouraria, todas as contas do passivo e do PL, o conceito é credor. E ações em tesouraria é devedor. Por que é devedor? Por uma simples questão contábil. Se a empresa comprou ações de volta que estavam no mercado, o que aconteceu? Ela acreditou caixa e debitou ações em tesouraria. Por isso que ações em tesouraria, ela fica devedora dentro das contas do patrimônio líquido. Ok? Bom, então esses são os itens que afetam o patrimônio. Por isso que é interessante a abertura na DMPL, para que você veja tudo o que aconteceu de movimentação dentro do PL. Agora, tem alguns itens que não afetam o PL. Então, aumento do capital com a própria utilização de reserva de lucros. Então, aí é um movimento dentro da própria DMPL. Eu vou voltar um pouquinho aqui. Por exemplo, aumento do capital com a própria valores de lucro. Por exemplo, eu tenho aqui lucros acumulados, eu posso tirar daqui e aumentar o capital. Então, o que aconteceu? Eu não alterei nem resultado inicial, nem resultado final da minha DMPL. Eu só fiz uma movimentação interna.
Eu tirei de lucros e passei para capital. Tá? Então, eu tenho uma reserva legal, quero reverter isso daqui para lucros acumulados. Então, eu tiro daqui e passo para cá. Quando eu falo tiro daqui e passo para cá, é através do lançamento contábil, né, gente? Ok? Então, voltando lá. Então, aumento de capital com a utilização de reserva de lucro, que é um exemplo que eu acabei de falar para vocês. Apropriações do lucro líquido do exercício, reduzindo a conta de lucros acumulados, para formação de reserva, como reserva legal, reserva de lucro a realizar, reserva para contingência. Ou seja, você tem lucros acumulados e você pega esse lucro acumulado, coloca em reserva legal, reserva para contingência, reserva para lucro a realizar, enfim. Tá? Você reclassifica. Então, não há nem aumento e nem diminuição das movimentações dentro do PL. Ok? Lembrando que lucros a realizar é quando você tem lucro, mas não tem o caixa ainda. Como a contabilidade é feita no regime de competência, por exemplo, você vendeu muito no último mês do ano, em dezembro, e financiou 30, 60, 90 ou 120 dias para os clientes, então você teve lucro, mas lá no financeiro ainda não tem dinheiro porque você não recebeu dos seus clientes. Reversões de reservas patrimoniais para a conta de lucros acumulados. Agora é o contrário, né? Você tem uma reserva e você reverte essa reserva para a conta de lucros acumulados, né? E compensação de prejuízo com reserva. Tive prejuízo, eu pego uma reserva que eu tenho dentro do próprio PL, qualquer uma delas que seja, e compenso com o, com o prejuízo que ocorreu no período, tá? Bom, então, nós já vimos a nossa DRE, vimos o balanço do seu ativo, o seu passivo, o patrimônio líquido. Olhamos o nosso fluxo de caixa, que é o déficit método indireto, e olhamos também agora, acabamos de ver a DMPL, que é a demonstração das movimentações do patrimônio líquido. O próximo agora, que nós vamos falar, não é bem um demonstrativo com tantos números e comparações, mas é um demonstrativo importantíssimo, que são as notas explicativas. O próprio nome do relatório já está dizendo notas explicativas. Depois de todas essas análises que você fez em todos os seus demonstrativos contábeis, balanço, DRE, DFC, DMPL, mas mesmo assim ainda continua algumas dúvidas ou tem a necessidade de uma abertura maior para que você entenda aquele número do balanço. Então, as notas explicativas são importantíssimas nesse entendimento e leitura das DFs que nós estamos tratando hoje. E as DFs, quem é responsável por elaborar? A contabilidade. Lógico que tem, por exemplo, a nota explicativa número 1, que é o contexto operacional, ou a palavra da administração. Quem vai escrever essa nota explicativa para os leitores do balanço, as partes interessadas que vão ler o balanço, é a direção da empresa que vai colocar ali algumas informações de estratégia, o que a empresa pretende fazer, o que a empresa está fazendo, quais os programas, está entrando na ESG, está implantando programa de compliance e tal. Então, a diretoria vai fazer toda uma explanação nessa nota explicativa número 1, né? A número 2, depois nós vamos ver direitinho, e cada uma delas, vamos ver como cada uma vai trabalhar. Então, essas notas explicativas, elas fazem parte do pacote das DF. É obrigatória, elas são obrigatórias. Exceto para ITG 1000 e para as normas para as pequenas e microempresas,
que aí são só as DFs principais que são obrigadas. Bom, as notas explicativas, ela já é obrigatória desde a Lei 6.404 de 1976, que ela está prevista no artigo 176, né? Lembrando que essa norma, a 6.404 de 76, ela não foi revogada. O que aconteceu é que alguns artigos dela foram atualizados lá em 2008, com a 11.941, no 11.707, acho que era esse aí o número que harmonizou as normas internacionais com as brasileiras. Então, a Lei 6.404 ela continua plenamente em vigor, apenas com alguns de seus artigos modificados ou substituídos, né? Então, a redação a nova Lei 11.941 de 2009, no parágrafo 5º, a nota explicativa deve. Então, nós vamos ver aqui, pela norma, o que deve conter nas notas explicativas, pessoal. Apresentar as informações sobre a base da preparação das DFs. Ou seja, você deve explicar como foram preparadas as DFs. Fala assim, mas todas elas seguem os princípios contábeis. Não, mas existe alguns segmentos de empresas que têm algumas... As normas contábeis não mudam, mas tem algumas que têm uma especificidade diferente. Então, você tem que explicar quais são as bases para a elaboração das DFs. Informações adicionais não indicadas nas próprias DF. Ou seja, aquilo, por exemplo, contas a receber tem lá 2 milhões. Pô, mas em quanto tempo vou receber esses 2 milhões? Eu estou olhando lá o número do balanço, eu tenho 2 milhões, mas não sei se eu vou receber, se a empresa vai receber esses 2 milhões daqui a 30 dias, 60 dias, ou daqui a 2 anos. Então, as notas explicativas é que vai se encarregar de explicar isso. Os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais, especialmente os estoques, cálculos de depreciação, amortização, exaustão, constituição de provisões para encargos. Ou seja, como que os seus estoques são avaliados? Ou seja, ele é avaliado pelo custo médio, né, que é a maioria das empresas. Não, no caso aqui, nós fazemos pelo custo de reposição, mas tem um outro controle que deve atender o fisco, que é por custo médio. Então, tudo isso deve ser explicado, né? Ônus reais constituídos sobre os elementos do ativo e as garantias prestadas. E muitas vezes, por exemplo, a empresa tem lá uma quantidade de máquinas no seu ativo, mas tem processos trabalhistas ou cíveis que aqueles equipamentos estão vinculados ao processo, ou seja, a empresa não pode disponibilizar. Então, isso tem que ser explicado também, tem que ser demonstrado. Ou seja, a nota explicativa ela é bem abertura de todas as informações da empresa, né? Ônus reais constituídos sobre os elementos do ativo e garantia, que eu já falei, taxa de juros, vencimento e as garantias e das obrigações de longo prazo. Ou seja, você tem na empresa lá empréstimos bancários, curto prazo, no longo prazo, mas os acionistas ou as partes interessadas ou um outro banco aí internacional que queira analisar as demonstrações contábeis, vai verificar que tipo de empréstimo que a empresa captou, quais são as taxas de juros que a empresa está pagando e quais são os prazos. Isso você não tem na linha do balanço, você só tem lá que você deve tanto para bancos, mas você não sabe o prazo certo. Por exemplo, está lá no longo prazo, eu sei que o longo prazo é acima de 12 meses, mas quanto? Quanto tempo é esse longo prazo dos bancos?
qual é a taxa de juros que está embutida. Então, isso, para o leitor do balanço, é muito importante ele estar sabendo. Ajuste de exercícios anteriores. Por exemplo, você faz lá ajuste de exercícios anteriores. Você tem que explicar o que por que aqueles ajustes aconteceram. Bom, também a questão de eventos subsequentes. Eventos subsequentes, para quem não é da auditoria ou pretende conhecer, o que é eventos subsequentes? Então, por exemplo, quando você fala assim, olha, eu estou olhando o balanço do período X. Bom, lá no passivo tinha lá 50 mil para pagar de INSS, 30 mil para pagar de um processo trabalhista, não sei quanto, não sei quanto. Quer dizer, tudo aquilo estava previsto no passivo. O auditor foi lá e checou realmente aquilo. Bom, passado, fechou ali a auditoria. Mas antes de fechar o relatório da auditoria, o que o auditor ele faz? Ele pega o razão das contas de janeiro e fevereiro, vamos supor, ele fechou a auditoria do 31/12/2022, mas aí ele pede para a empresa os razões e os movimentos bancários de janeiro e fevereiro, para verificar se isso daí chama-se eventos subsequentes, para verificar se aquilo que estava previsto no balanço 31/12 foi pago ou foi recebido nos meses de janeiro e fevereiro, ou se apareceu alguma coisa estranha. Por exemplo, não tinha... O balanço estava bonitinho em 31/12/2022, mas aí aparece um processo ou uma conta para pagar de 500 mil em janeiro. Isso é chamado um evento subsequente relevante, dependendo do valor e da materialidade, que deve ser colocado no relatório de eventos subsequentes, nas notas explicativas. Tá? Então, entenderam essa questão dos eventos subsequentes? Tem que ficar esperto, porque às vezes, por que surgiu essa regra? Porque o pessoal era, né, fechava o balanço bonitinho em 31/12, depois, em janeiro e fevereiro, mandava bala em tudo aquilo que estava engavetado. Então, por isso que é um procedimento de auditoria analisar os eventos subsequentes e, se tiver alguma coisa significativa, apresentar nas notas explicativas o porquê. Bom, eu já falei para vocês que então, a nota explicativa é um relatório que, se vocês pegar qualquer empresa que publica o balanço, vocês vão observar que, depois das demonstrações financeiras, vem as notas explicativas. Né? A primeira nota é o contexto operacional. Essa é a que, normalmente, a direção da empresa se compromete em elaborar e é um compromisso da direção da empresa que ela está assumindo perante os investidores. Se ela está escrevendo que ela vai implantar as políticas de ESG, política de compliance, que ela vai aumentar as exportações, tal, ela está assumindo esse compromisso perante os acionistas nessa nota explicativa aí do contexto operacional. Bom, a segunda nota, isso é de praxe, pessoal, já utiliza dessa forma. A segunda nota refere-se à base de preparação das demonstrações contábeis, principalmente as questões normativas. Por exemplo, você está analisando as demonstrações financeiras de um plano de saúde. O plano de saúde, ele, logicamente, vai ter que cumprir todas as normas contábeis, mas também as normas da ANS que regem, que é o guarda-chuva dos planos de saúde. Então, além de uma empresa de plano de saúde, além de atender a todas as normas contábeis brasileiras,
ela vai ter que atender às normas da ANS, ok? Para que não tenha nenhuma contingência, porque a ANS é bastante rigorosa nesse sentido, né? E a nota explicativa também é sobre a continuidade normal dos negócios. Então, se você está investindo nessa empresa, ou você está analisando os dados dessa empresa, ou o banco que está analisando as demonstrações financeiras para conceder o empréstimo ou não, é importante que tenha esse compromisso com a continuidade. Então, e que a empresa ela é perene e ela vai continuar durante muito tempo. Bom, tem outras notas também, mas vamos, no nosso caso aqui dessa empresa, já vamos ir para a nota explicativa número 3, que é um exemplo, tá, pessoal? Que, como eu falei para vocês, os dados desse balanço, dessa DRE, são meramente hipotéticos. Então, quando a gente fala assim, clientes a receber, então esse primeiro quadrinho aqui é um pedacinho recortado lá do balanço, né? Em que você tem aqui clientes a receber, lembra que nós vimos lá de manhã, nosso balanço? Então, aqui você tem aqui o campinho, né? Preenchido com a nota explicativa número 3. No período X tem 17.470. No período X1, 13.440, né? Então, e aí estava dessa forma aqui. Aí, tudo bem, eu tenho 17.470 para receber. E como que o investidor, ou a parte interessada, ou o acionista, ele está olhando esse balanço? Tudo bem, a empresa tem 17.470 para receber, mas como que ela vai receber esse valor? Então, aí a empresa tem que ir no financeiro, abrir título a título por vencimento e constituir o que a gente chama de aging. Esse aging, o que é? Aging é a idade, ou seja, a idade dos títulos que você tem a receber na empresa. Então, essa nota explicativa é muito importante para que você veja os 17.470, como que ele vai transformar em dinheiro dentro da empresa. Ou seja, 3.670 vai vencer em 30 dias, 6.350 entre 30 e 60 dias, isso em relação à data 31/12, ok, pessoal? Entre 61 e 120, 3.450, e aí vai. E, por último, aí vocês veem que o porquê da constituição de provisão para liquidação de crédito duvidoso, né? Provisão para liquidação de créditos não recebíveis ou duvidosos. Então, você vê o porquê dessa constituição. Porque essa empresa ela tem clientes inadimplentes acima de 180 dias. Então, para os analistas contábeis, é muito importante ficar atento a isso. Porque, às vezes, você está fazendo a contabilidade, mas não tem acesso ao financeiro. Então, está lá. Todo mês apresenta um número de quantos a receber. Mas é interessante que você analise o aging para saber se é necessário a provisão ou não de uma constituição de provisão para liquidação duvidosa, de crédito de liquidação duvidosa. Tá? Entendido? Então, acima de 180 dias, já deve ser constituído. Então, quando você olha no balanço, esse número negativo aqui, são clientes que estão devendo a mais de 180 dias. Essa é a regra. Aí, depois, as baixas, eu não recebi mesmo, né? As baixas tem todas umas regras lá para que você possa baixar e ser dedutivo de imposto de renda. Se não seguir aquelas regras, as baixas de inadimplência não serão dedutíveis. Tem umas regrinhas lá nas normas contábeis. Bom, uma outra nota explicativa que é de praxe e é necessário. Lembra que eu falei para vocês que
os acionistas, os donos da empresa, os diretores, eles ficam muito ligados naquilo que a empresa está imobilizando, ou seja, na empresa eles têm um termo que chama CAPEX. CAPEX é o Capital Expenditure, ou seja, despesas, desculpa, Capital Expenditure. Então, ou seja, despesa com capitalização. Isso é dentro das empresas assim bem organizadas, o CAPEX ele tem que passar por um monte de aprovações. Quando é multinacional, tem que passar por aprovações no Brasil, no país de origem, né? Por que isso? Porque você está pegando um dinheiro da empresa ou de uma instituição financeira e está imobilizando. Então, se eu estou imobilizando, estou comprando um ativo, por exemplo, estou imobilizando o dinheiro. Eu estou colocando lá no ativo, né? Vocês viram que o ativo imobilizado fica lá no ativo não circulante, né? Quer dizer, não é um ativo que eu consigo transformar ele em dinheiro a qualquer hora. É dessa forma. Então, nas empresas organizadas, quanto você vai gastar no CAPEX ou nos gastos com o imobilizado, além de todas essas aprovações, é necessário, às vezes, ter uma análise de viabilidade. Tudo bem, olha, eu vou comprar uma máquina, vou gastar 1 milhão numa máquina nova de produção. Ah, mas ela vai fazer não sei quantas peças a mais, com mais produtividade, enfim. Aí faz uma análise de retorno de investimento, disso que ela vai produzir a mais, para saber se esse gasto com 1 milhão ele é viável. Estou falando isso como exemplo, só para vocês verem como é importante saber o que foi imobilizado na empresa e por quê, e qual é o retorno. Okay? Então, se você olha aqui, esse aqui é o que está lá no balanço, é a nota explicativa número 4, aí você está analisando o balanço, aí você vai lá na nota explicativa número 4. E o que vai aparecer? Muito no mesmo sentido da DMPL, a nota explicativa do ativo, então, ela coloca assim, por exemplo, o saldo anterior aqui nessa linha de cima, que é o período X menos 1, e aí aparece o que adicionou, as baixas que teve. Quando eu falo as baixas, pode ser baixa por vendas, ou baixa por obsolescência, ou porque deteriorou, enfim, essas são as baixas. E as adições são as compras que você fez, e também as e o que aconteceu de amortização e depreciação, ok? Então, você tem nesse quadro aí exatamente o que aconteceu com os movimentos do ativo imobilizado. E isso você vai conseguir, onde você consegue que a empresa monte esse relatório, ou você monte esse relatório. Se a empresa tiver um sistema de ativo imobilizado, você vai conseguir todas essas informações lá. E se não tiver, você vai ter que pegar o razão de cada uma dessas contas para montar direitinho dessa forma. E até abrindo um parênteses aqui, a DMPL também é da mesma forma. Você só consegue montar a DMPL abrindo razão de cada uma das contas do patrimônio líquido. Aqui no imobilizado também não é diferente. Ok? Está aqui. Só para explicar, né? Depreciação e amortização. A depreciação é normal, né? Por exemplo, você tem um equipamento, esse equipamento ele tem 5 ou 10 anos de vida útil, aí você faz a depreciação com base nesse período de vida útil. Tem muitas empresas que trabalham somente com a depreciação fiscal. Tem algumas que trabalham com a depreciação gerencial. Então, tem algumas diferenças, e essas diferenças,
às vezes ela dá um pouco de trabalho para a contabilidade, porque, por exemplo, equipamento de informática que tem obsolescência muito rápida, a lei fala que é 5 anos, né? Então, você não pode depreciar com menos disso. Isso perante a lei, perante a questão fiscal, que é o fisco que aceita. Já, por exemplo, na maioria das empresas, equipamentos de informática é 2 anos e meio. Então, tem aí, por exemplo, a depreciação gerencial, que o equipamento de informática ele tem em 2 anos, então você vai ter uma depreciação maior, e para o fisco em 5. Isso vai ser controlado aonde? Tudo bem, na sua DRE, a despesa com depreciação vai ser de equipamento de informática por 2 anos e meio. Só que lá no LALUR, você vai estornar essa depreciação e vai fazer a depreciação por 5 anos. Então, tem que tomar esses cuidados, né? E por que acontece isso? Dentro daquele princípio que eu estou falando para vocês desde o início, né? O balanço da empresa, as demonstrações financeiras, tem que ser o retrato da empresa. Então, se o equipamento de informática ele dura 2 anos e meio, eu não posso levá-lo, eu não posso carregá-lo no meu balanço durante 5 anos de vida útil. Esse é o conceito, ok? Vai dar um trabalhinho lá no LALUR, mas é assim que vai funcionar. Então, eu vou ter as despesas corretas de depreciação. Amortização normalmente acontece com os itens do intangível. Por exemplo, você tem lá um item intangível que tem uma depreciação em 20 anos, um tempo de vida útil de 20 anos. Alguma coisa, uma marca, você comprou, um software, alguma coisa. Então, do intangível não se chama depreciação, chama-se amortização. Outro exemplo, benfeitorias em propriedades de terceiros. Lembra que eu também comentei isso? Por exemplo, você fez uma benfeitoria numa propriedade alugada, você ativou isso, ativação é pelo valor do que você gastou nas benfeitorias, e o tempo que você vai amortizar isso é pelo tempo de contrato de aluguel ou pelo tempo de depreciação normal daquilo que você investiu. Então, dos dois, o menor. Então, se o contrato é 4 anos e aquilo que você gastou é 5, você vai utilizar a amortização em 4 anos, porque o contrato de aluguel é 4 anos, em 4 anos você tem que matar aquilo que você gastou na propriedade de terceiros. Ok, pessoal? Bom, seguindo, uma outra que nós tínhamos comentado, né, uma nota explicativa muito importante, é a respeito das captações que nós temos com o sistema financeiro. É importante não só para as pessoas que estão lendo os demonstrativos financeiros, para os acionistas, para fornecedores e outros bancos, que eles olhem como que está constituído as tomadas de crédito da empresa. Ou seja, lá no balanço nós temos daqui, né? No curto prazo, 6.800, no longo prazo, 25.450. E está só escrito o quê? Empréstimo e financiamento. Eu não sei. No curto prazo, até que eu sei que isso vai vencer em 12 meses, mas também não sei os juros. Do longo prazo, esse 25.450, eu não sei quando que vai vencer, eu só sei que é longo prazo, que vai vencer a partir de 12 meses para frente. Eu só não sei quanto tempo vai demorar e qual é a taxa de juros que está embutido nisso. Então, é interessante que na nota explicativa você faça isso. Então, aqui eu só eu pus um exemplo hipotético, tá, gente? Então, você vai colocar aqui a do Banco Itaú, que tem a taxa do CDI mais 0,5% do spread, garantias real de um imóvel do sócio, então, são dados hipotéticos, tá?
que você pega, onde você pega isso? Você pega no contrato de financiamento com a instituição financeira, né? Então, aí, você faz toda a abertura do empréstimo, em quantas parcelas faltam ainda para pagar, em quanto tempo, e assim vai. Alguma pergunta, pessoal? Bom, nós terminamos, então, lógico que nós fomos aí até a quinta ou sexta nota explicativa, né? Então, a empresa tem mais de 20 ou 30 notas explicativas. Então, a gente não ia passar todas. Então, todos aqueles itens que o profissional contábil julga que, para uma interpretação melhor, é necessário abrir nota explicativa, abra, para que você não tenha dúvidas, para que quem vai ler o seu balanço, as suas demonstrações financeiras, não tenha dúvida nenhuma. Ele tem dúvida, a nota explicativa elucida para ele. Então, esse é o conceito, ok, pessoal? Agora nós vamos falar de um demonstrativo, a DVA. Isso, pouco de nós conhecemos ou fazemos porque as empresas, né? Pouco de nós trabalhamos em empresas aí que têm capital aberto na bolsa, né? Então, por exemplo, os profissionais de escritórios de contabilidade trabalham mais com pequenas e médias empresas, né? Então, esse demonstrativo, o demonstrativo de valor alugado, desculpe, gente, o demonstrativo de valor adicionado, ele é obrigatório somente para as empresas que têm capital aberto na Bolsa. Então, lógico que o intuito das normas, normas IFRS e as normas internacionais seria que todas as empresas divulgassem a DVA. Mas aqui no Brasil, ela não é obrigatória para as pequenas empresas ou para as empresas que não têm o capital aberto na Bolsa. Também nada impede se alguém quiser fazer, né? Ela tem, assim, vamos falar assim, até um papel social. Ou seja, qual é o papel social que a empresa está desenvolvendo na comunidade? Então, quando eu falo papel social, que riquezas que ela está gerando, quais a distribuição dessas riquezas. Quando a gente fala assim, riqueza gerando e distribuição de riqueza, os colaboradores que trabalham nessa empresa, eles fazem parte da distribuição da riqueza gerada por essa empresa. Porque os trabalhadores, o próprio governo também faz parte da distribuição dessa empresa, distribuição de riqueza que essa empresa gerou. Então, como eu disse a vocês, ela tem assim um papel social, esse demonstrativo, né? A DVA. Então, ela é obrigatória somente para as grandes empresas, né? O principal objetivo é demonstrar o grau de envolvimento da empresa em relação à sociedade que acolhe. Tá? Ela é também, assim como a DFC, ela é um pouquinho complexa para montar, porque você vai ter que montar aquilo que a empresa gerou de receita, de riqueza. Bom, chegando nesse número que ela gerou de riqueza, o que ela distribuiu dessas riquezas. Tá? Então, esse número fecha. Por exemplo, ela gerou 100 mil de riquezas. Esse 100 mil ele vai ser distribuído, mesmo que seja só para funcionários e para os sócios, mas é distribuído. Funcionários, sócios e governo são os principais que recebem a distribuição das riquezas das empresas. Então, a DVA deve proporcionar informações relativas à riqueza criada em determinado período. Tais riquezas foram distribuídas, exemplo, pessoal em cargos são os clientes que recebem a riqueza gerada.
imposto, taxa e contribuições, né, que aqui está o governo também, que faz parte, juros e aluguéis, juros sobre capital próprio, e lucros. Então, vamos ver aqui um exemplo um pouquinho mais hipotético do que como funciona a DVA, né? Então, olhando aqui na direita, vamos imaginar 3 fases de produção aí do papel, do livro, por exemplo. Primeiro, você tem aí a produção da celulose. Vamos supor que a empresa de celulose pegou as madeiras, transformou lá em celulose, e aí vendeu para a indústria de papel, e a indústria de papel vendeu para a indústria de livros. Então, cada uma delas, por exemplo, a celulose vendeu por 100, a indústria de papel vendeu por 200 e o livro vendeu por 400. Se você somar 100 mais 200 dá 300, mais 400 dá 700. Só que esse 700 não é a riqueza gerada. Porque vocês estão percebendo que se a gente fizer esse cálculo aí do valor, dessa coluna valor, nós estamos somando a riqueza de cada uma, a riqueza acumulada de cada uma delas. E esse não é o correto. Por quê? Porque celulose, tudo bem, ela gerou uma riqueza de 100. A outra comprou por 200, mas eu tenho que desconsiderar a riqueza gerada pela empresa de celulose. Então é só 100. A indústria de papel, embora ela tenha vendido por 200, mas tem que descontar o que a indústria de celulose gerou de riqueza. Assim como a indústria de livros, ela faturou 400, mas tem que desconsiderar a riqueza gerada até então, que é de 200 da indústria de papel. Né? É confuso, mas é assim que funciona. Então, na verdade, a riqueza gerada é 100, mas 100 são 200, são 400, ao invés de 700. Esse conceito, em termos de macroeconomia, também é aplicado para se apurar o PIB. Então, por exemplo, quando você fala assim, a riqueza gerada pelo Brasil, tem que descontar a importação, porque a importação é riqueza gerada por outro país. Ela está entrando aqui, então não é a riqueza gerada pelo país, pelo PIB do país. A importação, ela é riqueza de um outro país. Então, a DVA segue o mesmo conceito do PIB, ok? Aqui está um resumo assim bem, do lado direito, um resumo assim bem simplista, né? Então, você tem numa empresa, você tem a receita, você tem os insumos de terceiros e você tem o valor adicionado bruto. Aí vocês estão vendo aqui, ó, pega-se a receita e desconsidera o insumo de terceiros. Então, o valor adicionado bruto, o que é? O 1 menos 2. Então, eu já estou pegando aqui o que a empresa gerou de receita e desconsiderando o insumo adquirido de terceiro, porque foi uma riqueza gerada pelo meu fornecedor e não por mim. Então, eu tenho que desconsiderar os insumos. Bom, seguindo. Também eu tenho que desconsiderar depreciação e amortização da minha geração de riqueza. Então, eu tenho o valor adicionado líquido, que é o 3 menos o 4. Então, eu tenho aí um valor adicionado líquido. Então, eu desconsiderei aquilo que eu comprei dos fornecedores, desconsiderei também a amortização. Essa é a regra. Bom, aí vem o quê? O valor adicionado por transferência, né? Aquilo que foi feito de transferência de uma coligada ou de uma controlada. Então, você tem aí o valor adicionado total a distribuir, que é o 5 menos
o 5 mais o 6. Aí, na linha 8, você vai ter o valor, o total do valor adicionado a ser distribuído. Então, até a linha 8, até o item 8, você está compondo qual o valor a ser distribuído. Então, no próximo slide, nós vamos ver agora a questão da distribuição. Bom, do lado esquerdo aqui eu tenho a base de dados, que é a minha DRE e mais algumas outras informações. O que vale para nós é aqui, o quadro do meio e o quadro da direita, que é a nossa DVA. Então, dentro daquele princípio, essa empresa aqui, ela teve 506 mil de receita, que é as vendas, outras receitas, ganho de capital, e menos 9 mil de devedores duvidosos, ou seja, menos 9 mil de caloteiros. Então, essa empresa aqui ela tem uma receita bruta de 506 mil. Desconsidera os valores que eu comprei dos fornecedores. Eu tenho que desconsiderar os valores que eu comprei dos fornecedores, que, como eu disse a vocês, é riqueza gerada por eles. Então, não é riqueza gerada pela nossa empresa. Então, eu desconsidero os insumos, que é o custo da mercadoria vendida, material, energia. Então, isso daqui dá 185. Então, o valor adicionado bruto, que é os 506, menos 185, eu tenho 321. Aí eu tenho as retenções, que é depreciação, amortização, menos 26. Eu tenho um valor adicionado de 295. Eu tenho um valor adicionado de líquido de transferência de 24 mil, que pode ser o quê? Resultado de equivalência patrimonial, receita financeira, enfim. Então, aí, esse também é uma riqueza gerada. Por quê? O resultado de equivalência patrimonial, o que é? O dinheiro da empresa que eu investi em uma outra, ou é o dinheiro da própria empresa que eu apliquei. Então, é uma riqueza gerada. Então, no final, eu tenho aqui o valor adicionado bruto. Ao final das contas, então, cheguei. Essa empresa, depois dos mais e menos, ela conseguiu adicionar um valor de 319 mil. Tá? Agora, nós vamos ver, através dos dados que você tem na sua DRE, no seu razão, enfim, nos seus controles, vamos ver para quem que foi esses 319 mil. Então, dos 319 mil, mandamos 75 mil para os funcionários. Então, funcionários da empresa da riqueza gerada levou 75 mil. FGTS, 17. Os impostos federais, 50, 65 para o ICMS, IPTU e ISS. Vocês estão vendo, gente, que um detalhe, deixa eu só dar uma paradinha aqui, né? Vocês estão vendo que o ICMS está aqui? Então, quando você vai colocar receita, foge um pouco daquele conceito de receita líquida. Então, aqui a receita ela é bruta, com impostos, porque o imposto ele vai ser distribuído aqui. Entenderam? Tá? Bom, os aluguéis, né? O aluguel também é uma distribuição de lucro. Se eu estou alugando um barracão no qual eu tenho empresa, então, aquilo que eu estou pagando de aluguel é uma distribuição do lucro, né? Aí vem o lucros ou prejuízo do exercício e distribuição. Por exemplo, essa empresa ela teve aí 62 mil de lucro. Desses 62, ou melhor, eu peguei os 319 que ela gerou de riqueza, fiz essas distribuições aqui e ainda sobrou 62 mil. Esses 62 mil, nós vamos pegar 32 mil e deixar em reserva de lucros, tá? É uma forma também de distribuição,
e 30 mil nós vamos distribuir para os sócios. Pronto, fechei os 319. A empresa gerou 319 mil de lucro, de riqueza, e eu distribuí os 319 mil. Dá só uma licencinha, gente. Vou ver se tem algum. Pessoal, a Josiane está pedindo para confirmar a presença de vocês, né? Está todo mundo aqui, né? Nós estamos aqui com os participantes, para que ela possa emitir o certificado para vocês. Por isso que ela está mandando a mensagem aqui. Pessoal, alguma dúvida sobre a DVA? Vocês viram o papel, né? Então, quando você está fazendo a análise de uma grande empresa, ela tem que apresentar esse demonstrativo financeiro desta forma, a riqueza gerada e como ela foi distribuída. É uma função quase que social da empresa, né? Mostrar isso daí. Bom, uma outra que é a demonstração do resultado abrangente. Caso os movimentos do patrimônio líquido, né, que é a DMPL, não seja suficiente para mostrar as mutações do patrimônio e o que aconteceu com o resultado da empresa, então é necessário que você também monte esse, que é o DRA. E na maioria das empresas, empresa grande, ele é obrigatório, porque às vezes tem mais de um lucro. Então, nós vamos mais de um item que afeta o resultado da empresa e que você deve colocar aqui. Bom, então, a demonstração do resultado abrangente, né, que é aquilo que você fala assim, que abrange. Porque aquilo que você teve de resultado no período e que foi para o patrimônio líquido não é só lucro. Então, a demonstração do resultado abrangente, ela tem esse objetivo, demonstrar não só o lucro, mas os outros resultados que abrangem e que aumentaram ou diminuíram a conta do patrimônio líquido. Né? Então, o resultado abrangente é a mutação que ocorre no patrimônio líquido durante um período, que resulta de transações e outros eventos que não derivados de transações com sócio na sua qualidade de proprietário. Ou seja, se o sócio fez um aporte de dinheiro na empresa para aumento de capital, por exemplo, não entra no resultado abrangente. É isso que a NBC TG 26, o item 7, está dizendo. Então, e o que entra no resultado abrangente? O ajuste de avaliação patrimonial, nós vimos lá que ele afeta o patrimônio, né? Ele aumentou o patrimônio, no caso, foram feita a avaliação dos ativos, ele aumentou o patrimônio. O ajuste acumulado de conversão. O que é esse ajuste acumulado de conversão? Por exemplo, quando você você está trabalhando numa multinacional ou está fazendo o balanço de uma empresa multinacional, você é encarregado disso, você vai ter que fazer o balanço em reais e depois você vai ter que fazer o balanço, a DRE, convertido na moeda, seguindo todas as regras de conversão de balanço, na moeda que a matriz está dizendo, seja em euro, seja em dólar, ou seja em iene japonês, e assim por diante. E quando você pega cada um dos itens do ativo, cada um tem uma regra para você converter, todos os itens do passivo também tem uma regra para você converter em moeda forte. Enfim, a DRE também tem uma regra para você converter. Isso o seu balanço vai começar a não fechar mais. Ativo não vai bater com passivo, porque você fez toda uma mudança convertendo os seus demonstrativos em dólar, euro
ou iene, ou, enfim, qualquer outra moeda que seja obrigatório pela matriz. Essa diferença, para fechar, ela vem no ajuste acumulado de conversão, que fica dentro do PL. Tá? Mas, para a conversa, nossa aqui quando você converte o balanço para outras moedas. Né? A questão de equivalência patrimonial também vem para cá. O que é equivalência patrimonial? A empresa que você está analisando, fechando o balanço, ou fazendo uma análise, ela tem um investimento numa coligada ou controlada, aquela empresa teve um resultado e esse resultado foi contabilizado aqui, com base no MEP, no método de equivalência patrimonial. Tá? E aí, esse valor, seja positivo ou negativo, ele vai também entrar no resultado abrangente. Ok? Então, aqui no nosso modelinho, né, o que é o resultado abrangente? Né? Nós tivemos aí 9.422 de lucro. O lucro é um item que faz parte do nosso resultado abrangente. Ajuste de avaliação patrimonial de 3.370, por avaliação dos ativos. E o ajuste acumulado de conversão de 330. Ok? Aí o nosso resultado abrangente é 13.122. Ok? Bom, pessoal, alguma pergunta? Deixa eu ver aqui, acho que tem pergunta. Vamos lá. Né? Ah, tá. Aqui, ó. Bacana. Já está respondida a pergunta, né? Obrigado, gente, pela participação. Nós estamos aqui correndo um pouco. Se vocês tiverem pergunta, pode fazer. Creio que a gente vai terminar até um pouco antes do tempo que a gente tem definido aí, que é às 5 da tarde, né? Mas vamos tocando aqui. Vamos lá.